Está começando agora o programa Em Busca de uma Nova Vida. Estamos aqui para mostrar a vocês um lançamento feito ultimamente que é simplesmente uma preciosidade. É a coleção Joshua, onde o autor teve o capricho de fazer 700 mil verbetes da Bíblia, em 4 volumes alentados. Você vai encontrar aqui em letra boa, você vai encontrar cada versículo da Bíblia, cada palavra da Bíblia, você vai encontrar aqui dentro onde ela está, o contexto onde ela está, quantas vezes ela apareceu e todas as vezes que ela apareceu. Então, quando você tiver alguma dúvida, você vai aqui nessa coleção, põe a palavra como dicionário, você vai ver quantas vezes essa palavra apareceu na Bíblia, onde ela está, quais são os versículos onde ela aparece, e você assim tem uma visão completa da Bíblia. Quando você quiser, por exemplo, estudar a palavra bênção, você entra aqui no bênção, você vai encontrar todas as vezes que a Bíblia fala a palavra bênção, em que circunstância ela fala a palavra bênção. Se você quer ser uma pessoa forte espiritualmente, você tem que estar bem alimentado no seu espírito. E para você estar bem alimentado no seu espírito, você tem de estar dentro da Bíblia, dominando a Bíblia, sabendo onde estão as palavras da Bíblia, onde estão os conceitos da Bíblia e sabendo toda a nomenclatura bíblica que você vai encontrar nessa coleção Joshua. Olha o volume, que tamanho tem. São 700 mil palavras da Bíblia e vocês vão ver uma a uma o seu contexto, aonde está. Você, quando colocar essa coleção na sua estante para você consultar, você vai ver com que facilidade você vai ter a análise da Bíblia e a presença da Bíblia na sua vida. Coleção Joshua. Vou facilitar para você em 12 meses de prazo para você pagar, para você ter a Bíblia na tua mão, ao teu alcance. Que Deus te abençoe. Você adquirindo isso, você está também abençoando o nosso ministério, que é o Ministério da Palavra. Ministério de rádio, ministério de televisão, ministério de internet, ministério pregando a palavra de Deus por várias rádios, por várias televisões e principalmente pela internet. Que Deus te abençoe. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11 2228 6430 ou acesse nosso site www.creiaemjesus.com.br. Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e nos acompanhe agora e para todos sempre. O Senhor crê, digo amém, amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Invoquemos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós abrimos o nosso coração para que tu entres dentro dele e faça ali tua morada e o teu templo. Queremos ser o templo do Espírito Santo. Precisamos da tua luz, precisamos da tua sabedoria, precisamos da tua perspicácia, precisamos do teu ensinamento, precisamos de toda a tua força, ó Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na nossa vida. Ó Espírito Santo, ilumina-nos, sê lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e nos guia com os seus próprios olhos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Se quem digo amém, amém, digo glória a Deus. Glória a Deus. Digamos todos juntos: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos em teu nome
vem cumprir a tua promessa. A promessa de Cristo ele fez aos apóstolos ao subir aos céus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele fez uma promessa mais especial. Quando 2 ou mais pessoas se reunirem no meu nome, eu estarei no meio delas. Assim, quando nós declaramos que estamos reunidos, nós aqui, nesta sala, aqueles que estão nos ouvindo nas suas casas, ligados nos rádios, ligados na televisão, ligados na internet, todos estamos unidos em nome de Jesus. E Jesus está no meio de nós. Aproveitemos esse momento para sentirmos a presença de Jesus em nossa vida, para sentirmos a sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade na nossa vida. E diante dele agora, confessemos os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas infrações, todas as nossas faltas, tudo que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No momento que a gente confessa ao Senhor Jesus o nosso pecado, num gesto de humildade, nós começamos a nossa reconciliação com o Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de confessarmos os nossos pecados, vamos declarar o nosso arrependimento. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos de todos os nossos pecados e te pedimos as forças para não pecarmos mais. Arrependidos com o propósito de não pecar mais, resta-nos agora pedir perdão ao Senhor Jesus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nesse instante, estamos perdoados agora. Estamos perdoados. Estamos livres do pecado, estamos limpos do pecado. E nesse momento eu digo a todos, pedimos ao Senhor Jesus para que Ele entre no nosso coração. E se alguma coisa ainda ficou lá dentro, contrário a Ele, do desgosto dEle, que Ele arranque isso imediatamente e que nós possamos ter o nosso coração totalmente voltado para Ele, sem nenhum problema, sem nenhum peso, sem nenhuma amargura, sem nenhuma tristeza, sem nenhum pecado. Vamos receber Jesus em nossa vida agora. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso Redentor, como nosso Libertador, como nosso único Deus. Nesse momento, quando a gente confessa Jesus na terra, Ele nos confessa lá nos céus também. Nesse momento, nós estamos sendo escritos no livro da vida. Digamos agora a todos: Senhor Jesus, nós declaramos que Tu és o Filho de Deus. Inscritos no livro da vida, nós temos agora a segurança de entrarmos no céu. Que momento maravilhoso, que a gente reconhece Cristo como nosso Senhor e Salvador, que a gente recebe Cristo na nossa vida como único Senhor, e que a gente declara Cristo como Filho de Deus. Nós nos tornamos também filhos de Deus. É a única forma de nós termos a filiação de Deus. Somos herdeiros da promessa, como Cristo o é. E diante dessa posição, vamos agora meditar no dia de hoje sobre uma passagem que nós temos na Bíblia, muito importante para que a gente possa ter uma determinação diante de Deus. Nós já vimos aqui, e por muitas e sucessivas vezes, que nós temos na nossa vida uma batalha espiritual renhida, constante, diuturna, intermitente, em que nós enfrentamos, cada dia nós enfrentamos a força do mal, a cada dia nós enfrentamos a força diabólica na nossa vida, a cada instante nós enfrentamos os interesses do inferno pela nossa vida, contra nós, para nos destruir e para nos fazer perder. Esta batalha é diuturna, é diária, é contínua, é em todo instante. Nós não podemos em nenhum momento negligenciar essa luta contra o Satanás. E a arma mais importante que Satanás tem para nos derrotar é a palavra dúvida.
quando Satanás instala no nosso coração a dúvida, que nós passamos a perder a fé, nesse momento que a dúvida se instala dentro de nós, nós começamos a perder a batalha. Porque para nós vencermos a batalha contra o Satanás, a nossa arma é a fé. A nossa arma é a fé. O nosso dardo, a nossa espada, o nosso capacete, a nossa força, a nossa energia é a nossa fé. A nossa fé que vai fazer a gente vencer todas as ciladas do Satanás. E para combater a nossa fé, o Satanás tem a arma dele. E qual é a arma dele? É a dúvida. E quando ele põe a dúvida no nosso coração, nós começamos a perder a fé, a esmaecer a nossa fé, a amarelar a nossa fé, e aí quando começa a nossa derrocada. Eu trouxe aqui um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 22. Jesus acabara de multiplicar os pães. Acabara de saciar a fome de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Num total, portanto, de cerca de 20.000 pessoas a quem Jesus tinha multiplicado os pães e tinha saciado a fome, de tal maneira que ainda sobraram 12 cestos de pão. Aí Jesus diz assim, no versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e partir adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Veja que coisa interessante que Jesus nos mostra aqui nesta passagem. Ele acaba de realizar o grande milagre da multiplicação dos pães. Ele quer dar uma lição de fé aos apóstolos. Diz, pegue os barcos e atravesse o mar da Galileia. Enquanto isso eu fico despedindo as multidões. Quando ele terminou de despedir as multidões, ele subiu a um monte. E subiu só para ele orar. E lá ele ficou só orando. Muitas e muitas vezes, nós temos de ver a conduta de Jesus diante do Pai, para nós imitarmos essa conduta. A oração em conjunto é muito boa. Jesus disse, quando várias pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei no meio delas. Mas por vezes, é bom o isolamento. Por vezes é bom que a gente se retire. Jesus nos ensina, quando orardes, entrar no vosso quarto, fechar a porta, e ir lá ali, diante de Deus, orai o Pai nosso que estais nos céus. Então Jesus vai só e lá no monte ele ora. Tem uma conversa íntima com o Pai. Como homem, ele precisa dessa conversa com o Pai. E nós precisamos cada vez mais, se nós quisermos vencer as batalhas contra o nosso adversário comum, que é Satanás. Versículo 24. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, portanto na madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam, é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus no alto do monte, ele vê lá, e sabe, porque ele tem a visão de tudo, ele vê o barco no meio daquelas ondas bravias, o vento fustigando, e os apóstolos com dificuldade de chegarem à outra margem. Jesus simplesmente vai andando por sobre o mar. E quando eles veem Jesus andando sobre o mar na madrugada, esses apóstolos que não tinham ainda a conversão, que não tinham ainda a força de Deus no seu coração, eles se aterraram, eles se atemorizaram. E eles gritaram, é um fantasma, é um fantasma. Vejam que coisa interessante o que é a presença de Jesus na nossa vida. Se a presença dele não for íntima, não for contínua, não for para a gente saborear a presença de Jesus, o que acontece? De vez em quando a gente tem Jesus como um fantasma, de vez em quando a gente fica com medo de Jesus, de vez em quando a gente não reconhece Jesus,
Porque os apóstolos que viviam com Jesus de dia e de noite, vendo Jesus andando sobre as ondas, tiveram-no como um fantasma. E gritaram, e se atemorizaram, e pasmaram de medo. Mas Jesus tranquiliza, disse: tende bom ânimo, não temais, sou eu mesmo. Esta é a expressão que Jesus usa a cada dia para cada um de nós. Não tenha medo, sou eu mesmo. Eu que estou ao teu lado, eu que estou com você, eu que estou te amparando, eu que estou te socorrendo. Não tenha medo, tenha bom ânimo. E essa expressão tenha bom ânimo é muito importante na nossa vida, porque uma das formas que o demônio tem para nos atacar, para nos demolir, é primeiro colocar a dúvida, e em seguida da dúvida vem o desânimo. Vem o desânimo, a gente cai, a gente esmorece, a gente perde a força, a gente não tem coragem de voltar a lutar, e é a arma que o demônio usa para a gente perder a fé, e com isso a gente ser derrotado nessa batalha espiritual, que eu volto a dizer, é contínua, é cada vez mais forte por parte do demônio. Mas Pedro, olha bem e diz assim, versículo 29. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro faz um desafio. Se és tu mesmo, Senhor, faz-me andando sobre as águas até a sua presença. E Jesus diz para ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então veja bem, Pedro olha Jesus. A primeiro momento era um fantasma, mas Jesus fala com ele, e ele sente a palavra de Jesus. É isso que nós temos de fazer na nossa vida. Toda vez que a dúvida nos assaltar, toda vez que o medo tomar conta de nós, temos de ouvir a presença de Jesus na nossa vida. Ele vai dizer: sou eu mesmo, eu estou do teu lado, não tenha medo. E no momento em que ele falar isso, é a hora de nós fazermos o nosso pedido, é a hora de nós entregarmos a ele a nossa dúvida, é a hora de nós entregarmos a ele todos os nossos problemas. E Pedro disse: se és tu, Senhor, faz com que eu ande sobre as águas. E Jesus veio, e Pedro vai, Aí o que acontece? Vejam bem, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo, e começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vejam bem que coisa interessante. Quando a dúvida se instala no nosso coração, nós perdemos a força e o medo toma conta de nós. Esta é a guerra de Satanás. Ele primeiro, para abater a nossa fé, ele joga a dúvida dentro de nós. Quando a dúvida entra para combater com a nossa fé, o medo se instala, o receio se instala, e a gente fica cheio de temor, e a gente, em vez de ir para frente, a gente vai para trás, em vez de andar, a gente senta, em vez de estar de pé, a gente cai. Esse é o problema da dúvida que se instala dentro do nosso coração. E Pedro sai, aí ele vê aquele vento, ele vê aquele problema todo, ele duvida. É o que acontece conosco muitas vezes. A luta vem sobre nós, os problemas vêm sobre nós, e os problemas se agravam de tal maneira, e Satanás é hábil nisso para agravar o nosso problema, e Satanás põe lenha na fogueira, e Satanás insinua tudo quanto é ruim na nossa cabeça, coloca a dúvida, e nós ficamos atemorizados. E o que acontece? A gente submerge, a gente se afunda, a gente cai, a gente não tem mais ânimo, não tem mais coragem, não tem mais força, a gente foge, e tantas pessoas chegam ao cúmulo do suicídio. Nós tivemos agora um caso de um grande ator, de um grande homem de teatro, de cinema, né? Aos 82 anos. Falta pouco para ele findar o dia dele, o tempo dele nessa terra, mas não, ele não aguenta mais. Ele quer encurtar os dias dele e ele se mata. Isso tudo o que é? É o medo da vida, é a submersão nos problemas dessa vida, é o receio da luta contra Satanás, é a insinuação de Satanás de que você não é capaz, de que você não consegue vencer, de que ninguém está do teu lado, ninguém te quer, ninguém te ama. É a força que Satanás faz para te destruir. E neste momento, nós temos de ter a coragem de gritarmos ao Senhor: Senhor, salva-me, Senhor. Senhor, estende a tua mão para mim, Senhor.
Senhor, me tira dessa situação. E Jesus nunca negou o seu auxílio. E ele vem e estende a mão. E preste atenção, ele estendeu a mão para Pedro. Pedro era um pescador de longa data. Pedro era um exímio nadador. Pedro não tinha de temer a água, porque ele sabia nadar. Mas ele grita e Jesus veio e o acode e o pega. E a Bíblia não fala, a Bíblia não conta como é que Pedro voltou para o barco. Nós temos algumas hipóteses. Pedro podia ter voltado nadando. Vamos afastar essa hipótese, porque quando ele submergiu, ele pediu ao Senhor que o salvasse. Então ele não teve mais coragem de voltar nadando. Andando de novo, podia até ser. Nos braços de Jesus, podia até ser. Mas eu acho que quando Jesus tira a gente de um problema, quando a gente sente a presença de Jesus de volta na nossa vida, a nossa fé recrudesce, o nosso ânimo cresce, a nossa vida fortalece e nós voltamos a ter fé e voltamos a andar sobre as águas como Pedro estava andando. Pedro deve ter voltado ao lado de Jesus, junto com Jesus, conversando os dois para a volta ao barco. Vejam o que é a dúvida. A dúvida estraçalha o nosso ser. A dúvida estraçalha o nosso pensamento. A dúvida quebra os nossos liames com Deus. A dúvida faz com que a gente se afaste de Deus e a gente se esconda, a gente se diminua, a gente tenha pequenez mental, pequenez psicológica, faz com que a gente tenha completamente atordoado na vida, porque a dúvida se instala no nosso coração e a sequência da dúvida é o medo. É aquele medo que faz com que a gente se torne até um covarde de medo da nossa vida. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa pedra. E essa dúvida se instalou no coração de Pedro, mas Jesus estendeu-lhe a mão e Pedro voltou a caminhar. Vejam, aí naquele momento, quando Pedro volta ao barco, Pedro tem a grande confissão que nós temos de fazer a todo momento na nossa vida. Agora eu reconheço, diz Pedro, que tu és o Filho de Deus. A nossa vida cristã, ela tem de chegar no ápice, no cume, quando a gente reconhece Jesus como Filho de Deus. Há muita religião, há muita seita, há muitos povos que reconhece Jesus como um grande profeta, que reconhece Jesus como um grande homem. O povo judeu reconhece Jesus, tem Jesus como um grande profeta. O povo árabe tem Jesus como um grande profeta. Todas as pessoas do mundo respeitam Jesus. Mas só nós os cristãos é que o temos como Filho de Deus. E é aí que reside o nosso liame, a nossa ligação com Cristo. É reconhecê-lo como Filho de Deus, o Emanuel, o Deus na terra, aquele que um dia veio, tomou um corpo como o nosso, e aí entregou este corpo, entregou o seu sangue para a nossa remissão, para a remissão dos nossos pecados. Aí eu fico pensando, mas pensando mesmo, que como é que se diz? Judas, que é irmão de Jesus, na epístola que ele escreve, no versículo 22, ele diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Porque esses alguns que estão na dúvida, eles estão bem próximos do demônio. Estão bem próximos de Satanás. Estão praticamente do lado de lá. Porque a dúvida atemoriza. A dúvida dá temor. A dúvida dá medo. E é um passo decidido em direção a Satanás. E Judas, que era irmão de Jesus, preste bem atenção, Judas era filho de Maria, irmão de Jesus, ele diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E eu digo aqui que eu tenho uma compaixão enorme, mas enorme, pelas pessoas que são espíritas. Até com boa fé, até querendo achar a melhor doutrina, até querendo achar o melhor para a vida deles. Eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus e não reconhecem Jesus como o Salvador. Não reconhecem Jesus como aquele que paga os nossos pecados. Não reconhecem Jesus como o único que nos salva diante do pecado que cometemos. Não reconhecem. Por isso, como eles não reconhecem isso, eles não têm força para pedir perdão.
Não existe no Espiritismo um pedido de perdão pelos pecados? Porque o espírita tem esta decisão: eu tenho de pagar os meus pecados, eu tenho de acertar minhas contas com Deus, eu tenho de pagar os meus pecados. E por isso, como eles sabem que uma vida só não é capaz de pagar os pecados que nós fazemos, a nossa vida, somente na vida, nós não somos capazes de pagar os nossos pecados, pelo nosso próprio esforço, pelas nossas obras, pela nossa boa intenção, não somos capazes de pagar. Então eles inventaram as reencarnações. Então, como um dia eu vivi lá atrás e não consegui pagar a minha fatura, porque não criei no Senhor Jesus, porque não dei a fatura para Jesus pagar por mim, eu voltei à terra de novo. Voltei com aquela conta velha. Já entrei nessa terra devendo. Já entrei nessa terra com um débito enorme. E aí eu vou passar uma vida para pagar aquela fatura. E o que acontece na nossa vida? A nossa tendência para o pecado é tão grande, tão grande, tão grande, que é mais fácil nós aumentarmos a fatura. É mais fácil nós aumentarmos a fatura com os nossos pecados, com os nossos novos pecados. E assim não só não pagamos a fatura velha, como ainda acrescentamos naquela fatura um monte de pecados novos na nova vida que o espírita diz que tem. Daí, como eu estou com uma faturona enorme, não paguei nem na primeira, nem na segunda, eu voto numa terceira vez, e a cena se repete. Porque na grande verdade, preste bem atenção, a tendência do homem é para o pecado, a tendência do homem é para a desobediência, a tendência do homem é para o erro, a tendência do homem é para viver contra Deus. Essa é a tendência do homem. E nós, em terceira, ou quarta, ou quinta, ou sexta gerações, nós aumentamos a nossa fatura. E queira Deus que Deus não cobre nessas faturas os juros e as correções monetárias que nós temos dentro do nosso país, que torna a nossa dívida comum aqui, aquele cheque especial que a gente pega no banco, aquela fatura que a gente pega no banco, torna-se impagável. Imagine se Deus cobrar juro e correção monetária das gerações passadas, das coisas que nós aprontamos aqui nessa terra. Então nós temos que ter compaixão daqueles que duvidam. Temos que ter compaixão daqueles que duvidam. E o que é importante, que a Bíblia nos ensina, é tão importante, que ela tem uma passagem aqui muito bonita, que nós não podemos esquecer. Jesus estava passeando com os apóstolos, isso aqui está em Mateus, no capítulo 21, no versículo 18. Jesus passeava com os apóstolos e ele viu lá longe uma figueira. E esta figueira tinha uma folhagem enorme, uma folhagem bonita. E Jesus disse: vamos lá na figueira para ver se nós não encontramos frutos lá, porque eu estou com fome. E quando chegou naquela figueira, só havia folhagem bonita, só havia folha, não havia nenhum fruto. E Jesus, olhando bem a figueira, ele diz assim: eu te amaldiçoo, você nunca mais vai produzir frutos e você vai secar. Preste bem atenção a nossa vida, como é que tem de ser. Aqui na Bíblia, Deus nos mostra reiteradamente que a nossa vida tem de ser vida de frutos. Nós temos de produzir frutos. Nós temos de viver produzindo frutos. A cada dia que passa, a cada hora que passa, frutos e mais frutos. Nós temos aquela parábola da figueira, que Jesus disse: eu sou o tronco da videira. Eu sou o tronco da videira. Aquele galho que estiver separado de mim, o agricultor o pega e põe no fogo. Aquele que estiver ligado em mim, mas não estiver produzindo fruto, ele vai cortar e vai jogar no fogo. Só vai ficar ligado a mim aquele que está ligado em produzindo frutos. Então Jesus amaldiçoa a figueira, que com a folhagem bonita, ela não tinha frutos. Quantos de nós vivemos como essa figueira? Folhagem bonita, né? A nossa aparência perante os outros é uma aparência bonita, é uma aparência de quem faz o bem, é uma aparência de pessoas probas, de pessoas honestas, de pessoas decentes, mas não produzimos frutos. Deus não aceita isto. E quando os apóstolos chegam no dia seguinte, está escrito aqui no versículo 20, diz assim: como secou depressa a figueira.
Como secou depressa essa figueira. Bastou o Senhor jogar uma maldição sobre ela, a figueira secou da noite para o dia. Olha o que Jesus diz aqui, que serve para nós, para a nossa vida. Olha o que ele diz aqui. No versículo 21, capítulo 21 de Mateus, é fácil de guardar. Capítulo 21 de Mateus, versículo 21. Diz assim: em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte ordenardes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Jesus dá uma lição enorme de vida para nós. Jesus dá um ensinamento tremendo para nós. Ele disse: olha, vocês viram que a figueira secou? Pois é. Mas se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, vocês dirão a este monte: põe-se daqui para o mar, e isto acontecerá. Jesus aqui nos ensinou a forma de nós vencermos todos os percalços da nossa vida, de nós vencermos todos os problemas da nossa vida. Primeira condição é ter fé, acreditar no poder de Cristo, acreditar na amizade de Cristo conosco, acreditar no poder que Ele nos dá, acreditar na presença dEle em nossa vida, crer no Senhor Jesus, crer no seu poder. E Ele deu demonstração de que Ele pode. Ele curou milhares e milhares de pessoas. Ele multiplicou pão e não foram poucas vezes. Jesus esteve presente nesse mundo, limpando leprosos, curando todo tipo de doença. E Ele disse: tenham fé em mim, creiam no meu poder. Aí diz em seguida: e não duvidardes. Porque no momento que a gente se arrouba com fé, no momento que a gente se enche de fé, o Satanás vem e põe na gente a dúvida. Vejam, Pedro se encheu de fé e começou a andar sobre as águas. Aí o Satanás disse para ele: olha o vento, hein? Olha a onda, hein? Você não vai conseguir, você vai cair, você não vai conseguir. E na mesma hora, o que aconteceu? Entrou a dúvida no coração de Pedro, a fé se esmaeceu e Pedro afundou. E Jesus deu o remédio para nós. Tende fé, creio em mim, creio no meu poder, creio no que eu faço, creio no que eu mando, creio no meu mandamento, creio em mim. E não duvidem nunca. Aí Jesus ensina a coisa mais importante da nossa vida, que é nós usarmos a nossa boca para ordenarmos. Cristo diz para nós: tudo que você ordenar, com fé, sem dúvida, você vai conseguir. Por isso que tem muita gente que diz assim: pastor, eu rezo, eu oro e nada acontece na minha vida. Sabe por que nada acontece na vida? Porque não existe a palavra de mando, porque não existe a palavra de comando. Eu posso encher o tanque do meu carro de gasolina, eu posso arrumar o carro, deixar ele bonitinho, bem arrumadinho, posso arrumar os pneus, posso trocar o óleo, posso fazer de tudo. Se eu não der na partida, ele não pega, ele não sai, ele não anda. O motor de arranque nosso é a nossa palavra. O dínamo da nossa vida é a nossa palavra. A força da nossa vida é a nossa palavra, é a nossa ordenança, é o que nós mandamos, é o que nós dizemos em nome de Jesus. Isto não é ensinado para o nosso povo. Tanto é que ensina para o nosso povo jejuar, boca fechada. Orar, boca fechada. Louvar, boca fechada. Mãos para o alto, boca fechada. Tudo com a boca fechada, sem sair a ordem, sem sair a determinação, que é o importante, que é o dínamo para nós conseguirmos as coisas, que é o motor de arranque para o nosso carro andar. É a palavra, é falar, é dizer. Então nós temos de ter fé, não podemos duvidar. E em terceiro lugar, nós temos de ordenar. Nós temos de ordenar, por exemplo: eu não aceito, Senhor Jesus, no teu nome, Satanás, eu não aceito, em nome de Jesus, essa pobreza. Eu não aceito essa miséria. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito esse problema que me aflige. Eu não aceito essa humilhação que eu estou passando. Eu não aceito. Em nome de Jesus, Satanás.
E mais, eu repreendo Satanás, com essa boca minha aqui, que Deus me deu, eu repreendo essa doença, essa dor, essa enfermidade, essa pobreza, essa miséria, eu repreendo em nome de Jesus. E mais, Jesus não amaldiçoou a figueira que não produzia? E mais, e eu, em nome de Jesus, eu amaldiçoo essa miséria, eu amaldiçoo essa pobreza, eu amaldiçoo essa dor, essa doença, essa enfermidade, eu amaldiçoo tudo isso que está de mal na minha vida. E aí vem a ordem: Satanás, em nome de Jesus, pega o que é teu e vai embora da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha vida, sai das minhas finanças, sai da minha casa, sai do meu esposo, sai do meu marido, sai do meu filho, em nome de Jesus. Jesus prometeu que até o monte, se eu ordenar, ele sai da frente. Então, nós temos de ordenar. Porque a ordem é a culminância da fé. Porque se eu não tiver fé, eu não dou ordem. Se eu não acreditar na obediência do Satanás, eu não dou ordem. Vocês imaginem um general que tem a tropa dele toda lá, se ele não acreditar que ele gritar ordinário, marcha, e os ordinários, me desculpe o termo, que não é nada de ordinário, são heróis, né? Eles vão marchar. Por quê? Porque o general tem confiança na palavra dele. E nós temos de ter confiança na nossa palavra, porque quando nós falamos em nome de Jesus. E nós não aprendemos a falar, não aprendemos a ordenar, não aprendemos a mandar em nome de Jesus, subordinando Satanás à nossa palavra. Aí é que está a vantagem. Tem gente que liga para mim e diz assim: pois é, eu sei que é o Satanás que está fazendo isso para mim, mas eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Ordena, põe a tua palavra, põe a tua boca, fale com fé, sem dúvida, ordene aquilo que você precisa, e você vai ver que o Satanás vai te obedecer. O apóstolo João diz aqui, no livro dele: enfrenta Satanás, e ele fugirá de vós. Eu me lembro quando eu era criança, lá nas Minas Gerais, eu aprendi que eu tinha de correr de Satanás. Me ensinaram que eu tinha de correr de Satanás. Gente do céu, pernas para que te quero. A minha vida inteira fugindo de Satanás, e não se foge dele, não se consegue fugir dele. Porque enquanto eu tenho que descer pela escada, ele desce pelo ar lá embaixo e me espera lá embaixo. Enquanto eu tenho de abrir uma porta para passar, ele atravessa a parede. Enquanto eu estou correndo com passos largos, ele está voando. Então não adianta fugir de Satanás. Não adianta fugir. Eu lembro de uma figura que era muito vulgar nos sítios. A gente ia para o sítio para fazer campanha política, para visitar as pessoas. E quando a gente chegava com o carro pertinho, tinha aquele monte de cachorro atrás do carro. A gente ficava todo temeroso de sair do carro, porque aquele monte de cachorro, né? Aquele monte de cachorro. E a gente ficava temeroso e nem descia do carro. Mas um dia eu aprendi. Essa cachorrada toda, quando você desce do carro e enfrenta, passa, ele vai embora. Satanás é assim também. É como cachorrinho de sítio. É como cachorrinho que foge quando você enfrenta. Foge quando você enfrenta. Então não tenha medo em frente, porque você tem a palavra de Deus na tua boca. Você tem a força da palavra. Você manieta Satanás, você amarra Satanás quando você ordena, quando você põe autoridade, como general de Cristo. Você faz aquele ordinário marchar e ir embora da sua vida. Creiam nisso e tentem sempre fazer aquilo que em Romanos está escrito. Paulo diz: enfrenta Satanás, não tenha medo dele. E em Romanos, Paulo dá o exemplo de Abraão. Abraão não tinha filhos. E um dia Deus, ele chamava-se Abrão. E um dia Deus chega para Abrão e diz assim: Abrão, o seu nome agora não é mais Abrão. Seu nome agora é Abraão. Abraão. Pai de muita gente. Abraão olhou para Deus e disse: o senhor está me gozando, né? O senhor está me gozando. Eu não tenho filho. A minha mulher é estéril. Como é que eu vou ser pai de muita gente? Aos 100 anos de idade. E minha mulher com 90. Como é que pode ser isso? Aí Deus disse para ele assim: Abraão, não duvide não, porque eu vou fazer crescer a sua descendência. Você será pai de uma grande nação, de um grande povo. Aí diz que Abraão não duvidou mais. Abraão creu no Senhor Jesus. Creu no Deus que falara com ele. Creu no Deus que prometera. E nessa crença, nessa fé, Paulo narra aqui, apareceu Isaac.
nascido de uma mulher aos 90 anos de idade, estéril, com a madre fechada. E Abraão com 100 anos de idade. Eu imagino Abraão chegando para aquele povo todo e dizendo assim: olha, muito prazer, o meu nome não é mais Abraão, meu nome agora é Abraão. Aí o povo dizia: cadê seus filhos? Onde estão seus filhos? Onde está a sua geração? Quer dizer, aí o Satanás fazia com que Abraão fosse gozado pelo povo. Abraão devia ter sido repreendido por muita gente. Mas ele dizia: não, Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus prometeu, Ele vai fazer na minha vida, eu não duvido, porque Ele vai fazer, Ele é todo poderoso. Assim é a nossa vida. Não podemos duvidar de nada, porque Deus está conosco. Ele é o Emmanuel, é o Deus na terra. E Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creiamos nisso e vivamos uma vida com Cristo, uma vida cristã de verdade, vencendo todos os obstáculos, porque Cristo diz isso: você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu digo amém, amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para que Jesus nos dê essa fé. Senhor Jesus, nós te pedimos a fé, para que, crendo em ti, Senhor Jesus, crendo no teu poder, crendo na tua força, crendo na tua presença em nossa vida, Senhor Jesus, nós possamos ter coragem de ordenar as forças do mal, que se retirem, que batam em retirada, que saiam da nossa vida, que deixem de fazer o mal para nós, que nós tenhamos essa coragem, Senhor, de abrir a nossa boca para falarmos a tua palavra, para ordenarmos as forças do mal que saiam da nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, no teu santo nome. Os que creem, digo amém, amém. Digo glória a Deus. Oremos agora ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo. Vita Viton, produto natural colhido no mar, nas fazendas marítimas do Nordeste, onde o mar é puro, sem nenhuma impureza, sem nenhuma poluição. Colhidas, elas são secas ao sol, depois são lavadas com limão para serem alvejadas, após isso moídas e depois de moídas encapsuladas. Por que eu faço esta promoção? Porque isso aqui é um revigorante, isso aqui é um rejuvenescedor, isso aqui é excelente contra a diabetes, isso aqui é excelente para o problema sanguíneo, para o problema cerebral. Isso aqui ajuda no emagrecimento, elimina as gorduras, controla o peso. Este produto Vita Viton, ele fortalece as pessoas, dá a memória, traz força para a memória. É simplesmente uma coisa extraordinária que Deus colocou para que nós possamos viver mais e melhor. Faço esse comercial porque o nosso programa, o nosso ministério, ele é patrocinado pelo Vita Viton. Por isso que quando você compra um Vita Viton, você está ajudando o nosso ministério, que você precisa conhecer, como um ministério de comunicação, que leva a palavra de Deus a milhões de lares no Brasil, através do rádio, através da televisão e através da internet. Vocês adquiriram esse produto
estão também contribuindo para a inserção do nordestino lá na vida social. Vita Viton, aquele que toma isto vai ver a diferença. E para comprovar, eu dou para vocês o meu testemunho. Sou um homem que aos 78 anos, eu levanto invariavelmente às 5 horas da manhã, trabalho até às 10 horas da noite sem parar, sem nenhum descanso, e mantenho uma força vital extraordinária. Claro que esta força vital, em primeiro lugar, eu a tenho por Jesus. Eu a tenho pela força de Cristo. Mas Cristo quer que a gente se alimente também. E isso aqui não é remédio. Isso é um suplemento nutricional. Isso aqui é alimento especial para aqueles que querem ser fortes, para aqueles que não querem ser doentes. E a doença do tumor, por exemplo, que é evitado por isso aqui, ela também é evitada pelo Vita Viton, porque ele é rico em iodo. E o iodo equilibra nossas glândulas tireoidais, que por sua vez equilibram todo o nosso organismo. Vita Viton, aquilo que faltava para você rejuvenescer, para você ser uma outra pessoa. Que Deus te abençoe. Ajuda a emagrecer, fonte de juventude. Combate doenças do coração, colesterol e arteriosclerose. Combate tumores, pressão alta e diabetes. Regula o metabolismo. Propriedades rejuvenescedoras. Mais informações, acesse www.vitaviton.com.br ou ligue 0 operadora 11 2228 7228 ou 0 operadora 11 3487 3940. Eu sou o pastor Francisco de Assis Pereira e estou aqui para dizer a vocês a necessidade que existe para a leitura da Bíblia no lar. Aqui à minha esquerda, o meu filho Célio Marcos de Assis Pereira, à minha direita a minha nora, a Maria José Marrone de Assis Pereira, dois que receberam Cristo agora há menos de um ano, foram batizados e estão na palavra. Eu aproveito a presença deles para dizer o seguinte: a leitura da Bíblia, ela tem que ser diária, todos os dias. E este livro aqui, ele reparte toda a Bíblia em 365 dias. Portanto, se você adquirir este livro, vocês vão ter cada dia a leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, da parte do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Isso aqui vai impulsionar vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Ela te indica, ela mostra como é que você tem de ler. Agora, no lar, e eu me preocupo muito porque são pessoas da minha família, esse é o meu filho mais velho, essa é a minha nora que que arrancou meu filho da minha casa, né? Que Deus a abençoe, não é mesmo? Que Deus a abençoe. E eu tenho para o meu filho essa Bíblia que chama-se Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Batalha Espiritual e Vitória Financeira. E para minha nora eu tenho a Bíblia da Mulher Vitoriosa. Então, se o casal adquirir essas duas Bíblias, eles se completam. Veja para você ver a Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Aqui a Bíblia da Mulher Vitoriosa. Muito bom. Vamos comprar? Vamos sim. Ótimo. Vocês tiveram uma grande decisão. Vocês vão, entre no nosso portal, logo em mais está marcando o preço e condições. Posso garantir ao casal o seguinte: eu vou dar 12 meses de prazo para vocês pagarem isso aqui, porque eu quero que a Bíblia seja lida. Agora, por que eu estou fazendo esse comercial? Porque o nosso ministério precisa continuar. E só com a venda de Bíblias e do Vita Viton é que nós vamos conseguir pagar as despesas do Creia em Jesus, que é um sistema de comunicação com várias rádios, televisões, com todo um esquema da palavra de Deus ser falada aos quatro cantos do mundo. Bíblia, Vitória da Mulher Vitoriosa e Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Entre no nosso portal e vocês verão que facilidade. Fiquem com Deus. Ligue agora mesmo para 0 operadora 11
32286430 ou acesse nosso site www.creiaemjesus.com.br. Meu irmão e minha irmã, eu convido você agora para nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida. É um momento de grande decisão na sua vida. E por que eu quero que você receba o Senhor Jesus na sua vida? É para que você deixe essa tua vida de derrota, para que você deixe essa vida de necessidades, essa vida de aflição, de angústia, essa vida de pobreza e de miséria, e você passe a viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, que só você vai conseguir quando você colocar o Senhor Jesus na sua vida. É o que está escrito na primeira epístola de São João, no capítulo 5. Quem é que vence o mundo? É aquele que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus vivo e que veio a esta terra em carne para morrer por nós e derramar o seu sangue para a nossa salvação. Eu quero que você receba esse Jesus vitorioso, esse Jesus glorioso, esse Jesus que ressuscitou, não está mais na cruz, ressuscitou dos mortos. Esse Jesus que está vivo, que está em toda parte, que está no teu coração, que está junto com você. Eu quero que você o receba, para que você mude a sua vida e você seja um novo homem, uma nova criatura, para que você seja nascido de novo, para que você seja nascido de Deus e tudo que acontecer na sua vida agora seja vitória e seja sucesso. Primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, agora, junto comigo, é se reconciliar com Deus. E neste momento eu quero que você incline a sua cabeça e você no seu interior, você vai confessar só para você e só para Deus os seus pecados, os seus erros, tudo que você fez de errado na sua vida. Você vai agora confessar ao Senhor Jesus, só você e Ele, dentro do seu coração, com a sua cabeça inclinada, com seus olhos fechados, e você dizendo ao Senhor Jesus agora, com toda a humildade, tudo quanto você fez de errado na sua vida. Uma vez que você confessou os seus pecados, você agora vamos pedir perdão a Deus. Fale junto comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os pecados que eu cometi na minha vida, sejam aqueles que eu confessei agora, sejam aqueles que porventura eu tenha esquecido. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, que tu prometeste, Senhor, que mesmo que meus pecados fossem vermelhos como o carmesim, tu os faria branco como a lã. Tu os jogarias no fundo do oceano, para nem deles se lembrar sequer por um dia. Eu te agradeço, Senhor, esse perdão. E agora, em nome de Jesus, eu quero perdoar, Senhor, todos aqueles que me fizeram mal um dia, Senhor. Eu quero perdoar e quero abençoá-los, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que me fizeram mal, Senhor, eu abençoo agora e eu perdoo. Eu quero que você agora vai dizendo no teu coração, para você mesmo, o nome das pessoas a quem você quer abençoar agora, a quem você quer perdoar, em nome do Senhor Jesus. E agora que você pediu perdão dos seus pecados, que você os confessou, e agora que você orou pelos seus inimigos, pelos seus adversários e os abençoou, eu quero que você agora diga com toda a tua força, com a mão estendida, você diga comigo, repetindo comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor, como meu único Redentor.
como meu único intercessor, como meu único remissor. Eu te recebo agora como meu Senhor e meu Deus, como meu Salvador na minha vida. E prometo abandonar toda a necromancia, ou seja, culto aos mortos. E prometo, Senhor, abandonar o culto às imagens, ou seja, a idolatria. E te peço, Senhor, não me deixes mais cair em tentação. E me livra de todo o mal, Senhor. Porque só teu é o poder, só tua é a honra, só tua é a glória. Senhor Jesus, eu te recebo agora no meu coração. E a partir de agora, Senhor, eu quero vencer o mundo. A partir de agora, eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. A partir de agora, eu farei proezas. A partir de agora, eu saltarei muralhas. A partir de agora, eu desbaratarei exércitos. A partir de agora, eu sou cabeça, não sou cauda. A partir de agora, eu estou por cima e não por baixo. A partir de agora, Senhor Jesus, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E o sucesso vai reinar na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Vamos todos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E nos livra, Senhor, de todo mal. Porque só teu, Senhor, é o poder. Só tua, Senhor, é a glória. Só tua é a honra, Senhor, para todo sempre. Amém. Assim seja. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te faça cheio de felicidade, de sucesso, de saúde, de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja. Muito obrigado pela sua audiência. Você acabou de assistir o programa Em Busca de uma Nova Vida.